Oi, pessoal. Então, para a gente fazer uma revisãozinha de alguns contextos que a gente falou na aula passada, vamos rever mais uma vez essa parte que a gente fala sobre a formatação de preços, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre preço ou honorário. O que é o preço ou honorário? O preço honorário é a soma dos custos fixos, do tempo de produção e execução, dos custos variáveis e prolabores, rateados pelo tempo, provisões, lucro e os impostos variáveis que incidirão sobre a emissão da nota fiscal ou recibo sobre determinado produto ou serviço. Então, na hora da gente calcular quanto a gente vai cobrar por um produto ou por um serviço, a gente tem que ter noção de todos esses fatores que fazem a soma do que é o preço ou do que é o honorário, no nosso caso, que a gente cobra, tá? Então, vamos lá. O preço, então, ele é a soma dos custos fixos, mais custos variáveis, mais prolabore, mais provisões, mais lucro, mais impostos. O que vem a ser cada um dessas variáveis? O custo fixo são todos os gastos que independem da produção do profissional e que ocorrem mesmo quando não há atendimento ou produção. Tipo, o salário da CD, os encargos trabalhistas, água, luz, telefone, aluguel, condomínio, contador, rateados pela hora que a gente tem no mês normal de trabalho. Por exemplo, nesse momento, a gente está todo mundo em quarentena, mas os meus custos de consultório estão rolando. O aluguel está rolando, o salário da CD está rolando. A energia, mesmo que eu vá pagar menos porque eu estou usando o mesmo consultório, eu tenho que pagar essa energia. A mesma coisa da água, internet e tal. Então o custo fixo é uma conta que eu tenho que pagar todo mês. Não necessariamente eu vou pagar o mesmo valor todo mês, mas é uma conta que eu sei que todo mês, independente de eu atender ou não, eu tenho que pagar, ok? O custo variável, por sua vez, é o gasto que ocorre variavelmente em proporção às vendas, não ocorrendo quando não há atendimento ou não há produção, tipo material de consumo, comissão de vendedor, impostos variáveis. Vamos lá. Eu não estou atendendo, então eu não vou ter que comprar máscara, eu não vou ter que comprar luva, eu não vou ter que comprar anestésico, tá? Então esses custos eu vou ter que comprar conforme eu vou usando. O que é bom, porque se o teu custo variável está aumentando muito, é sinal de que você está produzindo muito, ok? O terceiro deles é o prolabore. O prolabore é a remuneração mensal do profissional, capaz de cobrir os custos da atividade profissional, os custos pessoais, respeitando o lucro da empresa. Então o prolabore, ele é o seu salário. Vê, a gente precisa entender que não é porque você recebeu 5, 10, 20 mil reais do paciente, aquele dinheiro vai todo para o seu bolso. Aquele dinheiro está todos os custos do tratamento. Então você tem que dividir e fracionar aquele valor e uma parte dele apenas corresponde ao seu salário. Esse prolabore pode ser feito de duas maneiras. Você pode tirar um prolabore fixo, você dizer assim, ó, todo mês eu recebo X do meu consultório. Isso é muito difícil, porque no consultório a gente vai ter mês que a gente lucra mais, tem mês que a gente lucra menos. Se você tem uma cartela de clientes, por exemplo, você tem aquela pessoa que vai todo mês, caso, por exemplo, do ortodontista, então eu sei quantos pacientes eu atendo por mês, eu consigo dizer, todo mês eu tiro tanto. No caso do clínico, geralmente, o que ele faz? Você vai escolher um percentual do valor que a empresa ganhou, obviamente respeitando o quanto a empresa lucrou. Então, sei lá, eu vou ganhar 20% do faturamento da empresa nesse mês. Se o seu consultório fez 10 mil, você ganha 20%. Se ele fez 100 mil, você também ganha 20%. Isso é o mais sensato de se fazer no caso de um profissional autônomo como é o cirurgião dentista. O outro fator são as provisões. As provisões ele é um fundo para reforma ou reposição de equipamento. Tudo no nosso consultório tem vida útil. A nossa cadeira tem vida útil, o nosso foto tem vida útil, o nosso autoclave tem vida útil. Então a gente deve separar uma parte dos valores que a gente recebe para ter esse fundo para reforma ou reposição de equipamento. Por exemplo, nós fomos surpreendidos no consultório há algum tempo atrás com um autoclave. O autoclave simplesmente quebrou. Dá para ficar sem? De jeito nenhum. Vamos correr atrás e conseguir comprar, e não são equipamentos baratos. Então você tem que fazer isso de maneira gradativa e bem pensada, tá?
O lucro é a remuneração do capital investido, que deve ser utilizada exclusivamente para reinvestimento, para a expansão de equipamentos, para a formação do capital humano, para recuperar esse capital investido, e não para finalidade pessoal. Ele pode ser calculado como valor nominal e rateado pelo tempo, ou como um percentual que deverá ser aplicado da soma dos itens anteriores. O lucro, a gente pode dizer que ele é o prolabore da empresa. Você ganha um valor da empresa, mas a empresa também tem que ter um valor que ela ganha para ela. Tá? Vê que a gente está falando sobre expansão de equipamento, eu não estou falando sobre troca de equipamento. Vê que eu estou falando sobre formação do capital humano. Então, assim, formação do capital humano é investir na sua equipe, num treinamento, é investir em melhorias na sua equipe, é para recuperar esse capital investido. Então, esse lucro também tem que ser levado em consideração. E o último desses fatores são os próprios impostos. Os impostos são os cargos que vão ser incidentes sobre a emissão de recibos e nota fiscal e vão variar de acordo com o montante do lucro mensal. Obviamente, quanto mais você faturar, mais imposto você vai pagar, quanto menos você faturar, menos imposto você vai pagar. Isso também vai depender do sistema de tributação, tá? Porque tem impostos que você paga mesmo quando você não arrecada, né? não tem renda, que são os impostos referentes ao que você está pagando aluguel, folha de funcionário e tal, tá? Mas isso aí vai depender também do seu regime de tributação. Uma coisa que eu vou falar agora, e a gente vai ver lá na tabela, e que a gente não falou na última aula, é sobre a margem de contribuição. A margem de contribuição corresponde ao ganho efetivo de cada procedimento executado. Cada procedimento, a gente faz um cálculo de quanto esse procedimento representa nas despesas e no lucro da nossa empresa. Então é o seguinte, eu tenho os custos e tenho o volume da minha produção. Eu tenho uma linha que representa os meus custos fixos. Então, essa linha, ela independe do meu volume de produção. Ela vai ser sempre o mesmo valor. Não importa o quanto mais eu produza, ela se mantém igual. Eu tenho os meus custos variáveis. Observe que eles são ascendentes conforme o meu volume de produção ele aumenta. Essas duas dão o custo total. Tá? Então, eu tenho os custos fixos, não variam. Os custos variáveis vão subindo conforme a produção e eu tenho o volume de custo total, que é a soma dos dois. Isso tudo é o que a gente tem de despesa. Tá? Isso tudo representa despesa do consultório. Obviamente que se eu produzir, eu recebi. E essa receita ela tende a aumentar de acordo com o volume de produção. Então ela também é uma linha ascendente. Quanto mais eu produzo, maior a minha receita. Esse ponto onde o custo total e a receita elas se equivalem, ou seja, o mesmo que eu gastei foi o mesmo que eu recebi, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Então eu tenho que encontrar em todo negócio ponto de equilíbrio, para saber que abaixo do meu ponto de equilíbrio eu estou tendo prejuízo no meu negócio e acima do meu ponto de equilíbrio eu estou tendo lucro no meu negócio. Então é isso que eu busco, eu tenho que saber qual é esse ponto de equilíbrio para saber aonde eu estou tendo prejuízo e onde eu estou tendo lucro. Isso aqui é o que vai dar a minha margem de contribuição, ou seja, eu vou pegar o procedimento que eu faço, vou saber quanto é que ele me custa, vou saber quanto é que eu lucro, e eu tenho que entender quantos procedimentos daquele eu preciso ter para ter o meu ponto de equilíbrio. Obviamente que no consultório a gente faz, em todo negócio, a gente não trabalha com um tipo só de produto. Então, para ter essa margem de contribuição, para a gente ter uma noção, eu separo por produtos. Vocês vão ver que lá na nossa tabela que a gente vai preencher daqui a pouco, a gente vai fazer a nossa margem de contribuição baseada em um ou dois procedimentos que a gente vai fazer as contas. Tá? Então é assim que a gente vai conseguir definir o preço ou honorário. Vamos lá para a nossa tabela para a gente poder fazer a nossa configuração. Ok? Vamos lá.